Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo, então, eu vou falar para vocês sobre a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, ela aconteceu em 1950 e foi até 53, tá? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava sob a influência do Japão. E depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, eles começaram a ser divididos sob as duas influências mundiais, capitalismo e socialismo. O lado norte ficou socialista, comunista, né? E o lado sul ficou sob a influência capitalista. Bom, o que aconteceu para ter a guerra? O lado sul, com o apoio dos Estados Unidos, estava tentando fazer uma eleição para unificar o país em uma só influência, ou seja, só no capitalismo, né? E aí o lado norte acaba descobrindo e faz uma república, toma a frente, faz uma república meio que unificando o país sob o socialismo e ataca o lado sul. E aí começa a guerra entre os dois. A guerra foi super violenta, tá? Muitas pessoas morreram e até os Estados Unidos teve que intervir para as pessoas começarem a tentar fazer tratado de paz para terminar a guerra. E aí, para não ter a guerra mesmo armada entre Estados Unidos e a União Soviética, ficou decidido que o país seria dividido entre Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista. E hoje, até hoje em dia, a Coreia é dividida em duas. Do Vietnã aconteceu a partir de 1960 e foi até 75, tá? Do Vietnã foi uma guerra à parte, assim, do conflito, porque ficou muito famosa por ter a intervenção direta dos Estados Unidos, tá? Então, o que aconteceu? O Vietnã, gente, para quem não sabe, ele fazia parte da Indochina, tá? A Indochina, então, ela era uma colônia francesa, só que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão também que tomou conta de tudo. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram sua independência, tá? E na maioria do conflito da independência da Indochina, quem ajudou foi os Vietcongues. Os Vietcongues eram comunistas, tá? Então, quando eles conseguiram sua independência, esse território, né, foi dividido em três, entre Vietnã, Camboja e Laos, em três países. O Vietnã, então, ele sempre teve essa influência comunista, tá? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, durante um congresso em Genebra, ficou decidido que o Vietnã seria dividido sob as duas influências, capitalista e comunista, teria dois governadores, né, um para cada lado, e em breve, lá em 1954, iriam realizar uma eleição, tá, na tentativa de unificar o país. Só que o lado sul não aceitou esse congresso e não aceitou fazer essa eleição. Foi aí que começou uma grande briga entre os dois lados, né? E aí o lado norte dos Vietcongos, eles começam a guerra a partir do momento, em 1960, a partir do momento que eles atacam uma base militar dos Estados Unidos, que ficava lá no Vietnã, e matam o governador do lado sul, do lado capitalista. E aí começa a guerra. A guerra também foi super, né, sangrenta, tem filmes, tem séries mostrando tal. Os Estados Unidos, ele participou ativamente dessa guerra, ele enviou soldados, alimentos, treinamentos militares, armamentos, né, armas de fogo, armas de gás, enfim. Então, eles usaram um tipo de armamento, napalm, onde conseguia devastar todas as florestas, então incendiava tudo, né? Porque o Vietnã tem muitas florestas e eles não conheciam muito o território, então eles precisavam meio que queimar tudo para avistar melhores, porque os Vietcongues, eles conseguiam fazer várias armadilhas para as tropas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos trouxe essa arma, tá? Que matava a pessoa na hora. Além disso, ele soltava também um gás chamado agente laranja, né?
que era um gás que na hora a pessoa morria com falta de ar e além disso é cancerígeno, até hoje tem no ar lá do Vietnã, né? Depois da guerra várias pessoas nasceram com deformidade, então assim, essa guerra foi super violenta e ficou conhecida pela participação direta dos Estados Unidos. Só que não adiantou nada, os Estados Unidos acabou perdendo a guerra. Por quê? A população americana não estava nem um pouco feliz com essa situação, porque também estavam morrendo vários soldados americanos. Então eles começaram a fazer várias manifestações nos Estados Unidos para as pessoas terminarem com a guerra e vir embora, né, sair lá do Vietnã. E além disso, os Estados Unidos, por mais que ele tivesse todas essas armas nucleares, ele não sabia, ele não conhecia muito bem o território. Então isso fez com que ele perdesse a guerra, tá? E aí em 1975, os Estados Unidos decide sair da guerra e fala para o Vietnã do Sul assinar um tratado de paz e dar a vitória para o Vietnã do Norte. E até hoje o Vietnã é socialista, tá? Bom, eu vou falar sobre essas duas guerras, então no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre a Revolução Cubana e a crise de mísseis, tá? Um beijinho, até a próxima. Gente, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Beijos!